Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos falar sobre o idoso em família, mas antes gostaríamos de recordar com os irmãos alguns apontamentos existentes no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, Sede Perfeitos, há uma mensagem trazida pelo Espírito Lázaro, intitulada O Dever. Ali, aquele Espírito vai dizer que o dever é a nossa obrigação moral, primeiramente conosco e depois para com os outros. Ele diz que o dever inicia quando a felicidade e a tranquilidade do outro encontram-se ameaçadas. E ele afirma com clareza que o dever nem sempre é uma tarefa agradável, mas quando cumprido, nos traz paz de consciência, porque dever e consciência caminham juntos. Uma outra reflexão que gostaríamos de trazer para os irmãos é que nós podemos então concluir que a vida em família exige de nós uma convivência saudável. E essa convivência saudável é o dever que todos nós temos em família. Precisamos recordar também que todos nós aqui, sem exceção, estamos executando um planejamento reencarnatório. Antes de reencarnarmos, nós idealizamos a nossa existência física. Idealizamos as experiências que nos seriam necessárias para os nossos ajustamentos com a justiça divina, para o nosso crescimento moral e espiritual. Foram programadas também as condições sociais, financeiras, as famílias, tudo o que era necessário para que nós pudéssemos viver essas experiências. Muitas delas voltadas às provas, às expiações e até mesmo às missões que cada um de nós traz. Até mesmo nesse planejamento reencarnatório, nós programamos a duração da nossa existência física. Então, cada um de nós tem um tempo de vida física nessa existência, né? E esse tempo está intimamente relacionado com essas experiências que nós temos que viver. Então, somos indivíduos e cada um de nós tem uma duração de existência física nesse mundo. E isso é muito importante, nós precisamos pensar nisso, aproveitar bem o nosso tempo. Nós poderíamos recordar, por exemplo, Chico Xavier, viveu 92 anos de idade. Aos 22 anos, Chico Xavier publicou o seu primeiro livro psicografado. 1932, a obra Parnaso de Além-Túmulo. Foi algo que trouxe ao Chico muita felicidade. Mas foi nesse momento também que Emmanuel, o seu benfeitor espiritual, o seu mentor, disse ao Chico que ele teria, ao longo da sua existência, um compromisso de publicar obras psicografadas. Inicialmente seriam 30. Então, Chico publicou mais 29 obras psicografadas. Quando essas 30 obras foram publicadas, concluídas, Chico procurou Emmanuel e disse a Emmanuel: Emmanuel, missão cumprida. Já estão publicadas 30 obras psicografadas. E o Emmanuel disse a ele: não, Chico, os benfeitores da vida maior estão nos dizendo que serão necessários ainda que será necessária ainda a publicação de mais 30 obras psicografadas.
Então você vai ter ainda que psicografar mais 30 obras. Chico, então, psicografou mais 30 obras, totalizando 60 obras psicografadas. Findadas, concluídas essas obras, ele procurou Emmanuel e disse: Emmanuel, missão cumprida. 60 obras publicadas. Chico estava feliz. E Emmanuel disse a ele: não tenha tanta pressa, fique calmo. Chico estava ainda em Pedro Leopoldo, organizando a sua mudança para Uberaba. E quando chegou em Uberaba é que Emmanuel foi lhe dar a resposta e disse: Chico, os mensageiros da vida maior estão nos dizendo que ainda faltam 40 obras para serem psicografadas, porque o seu compromisso é com 100 obras. Você publicou apenas 60. Chico, então, psicografou mais 40 obras, totalizando 100 obras psicografadas e publicadas. Então, Chico, mais uma vez, dirigiu-se a Emmanuel e disse: Emmanuel, missão cumprida, 100 livros psicografados e publicados. E Emmanuel disse: Chico, os benfeitores da vida maior estão nos dizendo que a sua existência física passará de hoje em dia a nos pertencer. Você estará à nossa disposição. Você vai escrever quantos livros nós desejarmos. Chico ficou um pouco indignado e disse assim: quer dizer que eu vou psicografar até o último dia da minha vida? E Emmanuel disse: sim, você vai psicografar quantas obras nós desejarmos. E aí Chico então disse: e se eu não quiser? E Emmanuel disse: os nossos benfeitores da vida maior estão nos dizendo que eles têm autoridade de te tirar da vida física. Ou seja, você pode morrer. Chico disse que nunca mais tocou no assunto. Publicou mais de 400 obras. Então, uma criatura para viver 92 anos de idade justifica um trabalho tão imenso. Por isso, a sua existência precisou ser tão alongada. Uma criatura disciplinada, uma criatura amorosa. Então, o tempo da nossa existência física está intimamente relacionado com as existências, com os objetivos da nossa reencarnação. Então, recordemos, por exemplo, Divaldo Franco, que hoje completa 98 anos de idade. Vamos pegar ali a folha de serviço daquele homem e nós vamos realmente notar por que viveu 98 anos de idade, até os dias de hoje. Quando nós pegamos a vida de Eurípides Barçanufo, se não me engano, viveu 38 anos de idade, apenas 38 anos. Mas se a gente pega a folha de serviços daquela criatura, nós vemos o quanto ele fez. Então, isso nos remete a um diálogo de Jesus com Pedro. Esse diálogo é interessantíssimo e está anotado na obra A Boa Nova, psicografia do Chico. Ali Pedro conversa com Jesus, porque Pedro está preocupado. Pedro é um dos apóstolos mais velhos. E ele estava preocupado, porque os outros apóstolos eram jovens. Então Jesus diz a Pedro: Pedro, acalma. Não importa se nós somos jovens ou se nós somos idosos. O importante é que sejamos de Deus. Então não importa se nós vamos viver uma vida curta ou longa. Isso não importa. O importa é que sejamos de Deus, ou seja, que vivamos uma vida equilibrada, uma vida fazendo bem, uma vida responsável com consciência cristã. Mas o tema da noite é o idoso no lar. E de posse dessas reflexões, nós gostaríamos de conversar com os irmãos
sobre qual deve ser a nossa conduta diante daqueles que idealizaram um planejamento de uma vida mais longa, de pessoas que já viveram um pouco mais do que nós e estão em família, convivendo conosco. Qual deve ser a nossa conduta cristã diante dessas criaturas que nos são tão queridas? E nós escolhemos aqui três orientações trazidas por Emmanuel, psicografia do Chico, em que ele nos dá com muita clareza as orientações para como convivermos bem com o idoso no lar. Primeiramente, Emmanuel vai nos dizer: valorizar o idoso, reconhecendo-lhe a experiência e a sabedoria. Nós precisamos recordar que em família nós estamos reencarnados para aprender uns com os outros. E se há alguém que nos ensina, é o próprio idoso, porque ele tem experiência e sabedoria acumuladas. Então, Emmanuel vai dizer que o nosso primeiro dever, ou seja, a nossa primeira obrigação moral em família, é construir relações familiares saudáveis, harmoniosas, fundamentadas no afeto, no respeito, na consideração. Esse tipo de vinculação familiar faz com que cada membro da família, não importa se é jovem ou idoso, mas faz com que cada membro da família sinta-se pertencente àquela família. Mais do que isso, faz com que cada membro da família seja visível dentro do seio familiar. Uma das maiores queixas dos idosos é que dentro da família eles são invisíveis, eles são excluídos. Muitas vezes porque essa convivência familiar não se baseia no afeto, não se baseia no respeito e nem tampouco na consideração. Acrescenta Emmanuel ainda, dizendo que as rugas que os idosos trazem não denunciam apenas os dias vividos, os anos vividos, denuncia também a sabedoria, o conhecimento, a experiência que já adquiriram. E que cabe a nós, os demais familiares, reconhecerem, valorizarem essa sabedoria. Isso faz com que a autoestima do idoso seja aumentada. Isso faz com que ele se sinta útil, faz com que ele se sinta valorizado. Essa questão da autoestima é importantíssima, meus irmãos, porque pesquisas realizadas com idosos têm constatado que a baixa autoestima é uma das grandes causas para o suicídio nessa faixa de idade. Então, o benfeitor Emmanuel diz que assim como nós desejamos que os outros tenham para conosco consideração e respeito, da mesma maneira nós devemos proceder com os outros, respeitando e considerando. E ele afirma, principalmente quando o outro é um familiar. Principalmente quando esse familiar é um idoso. Nós não podemos esquecer que nós estamos em família exercitando para aprendermos a viver bem em humanidade. Se não conseguimos viver bem em família, dificilmente conseguiremos viver bem em humanidade. Mas prossegue Emmanuel dizendo que a piedade
não pode ser negligenciada dentro do lar. Nós, os espíritas, somos criaturas muito caridosas. Nós vamos lá na periferia, levamos uma cesta básica, roupas, remédios, auxiliamos aqueles que estão necessitados e muitas vezes temos dificuldade de identificar os necessitados que estão dentro dos nossos lares. Muitas vezes são até esses idosos. Então, Emmanuel vai dizer, nós somos cristãos, muitas vezes, fora do lar. Dentro do lar, muitas vezes, adotamos uma conduta impiedosa. E ele vai dizer da necessidade da compaixão que todos nós devemos exercitar para com os idosos. Porque o idoso, ele vive um momento de muitas perdas. Não são apenas as perdas físicas, biológicas, são as perdas intelectuais, mas são também as perdas de pessoas queridas. Então, muitos familiares ele já enterrou. Os amigos de infância, muitas vezes, também já faleceram. Os companheiros de trabalho também já faleceram. Então, ele lida com muitas perdas e cabe a todos nós, então, termos compaixão e piedade. Isso é muito importante. E é por isso que Emmanuel nos faz uma solicitação. Ele diz assim, conserva contigo os companheiros idosos. Nem os consideres por empecilhos à sua felicidade. Porque para muitos de nós, o idoso que está conosco no lar, muitas vezes é um peso que nós temos. É um atrapalho para as nossas tarefas. São tantas preocupações que nós perdemos a liberdade dentro da própria casa. Então, muitas vezes, nós internamos esse idoso num asilo, numa casa de repouso. E ele vai dizer, pode ser a casa de repouso mais luxuosa do mundo. Emmanuel vai dizer, procura conservar os idosos na sua companhia. Pesquisas constatam que o lar é o melhor local para o idoso desenvolver saúde física, mental e espiritual. E que aquele idoso que é internado em asilo ou casa de repouso, ele tem a sua expectativa de vida diminuída. Ou seja, ele falece antes do tempo, né? Ele falece mais rápido. Então, Emmanuel nos aconselha a estarmos com os nossos familiares. E se algum de nós aqui tem familiares idosos internados em asilos ou em casas de repouso, Emmanuel é claro em dizer, não os abandonemos. Inicialmente, quando são internados, até recebem algumas visitas. Depois são esquecidos, abandonados. Então, a compaixão que nós devemos exercitar é essa. Não abandonar aquelas criaturas que estão na condição de professores, de mestres, que merecem a nossa compaixão e, sobretudo, a nossa piedade. E hoje há uma outra modalidade de abandono que tem crescido assustadoramente. É o abandono dos idosos nos hospitais. O familiar, muitas vezes, precisa internar um idoso que está doente. Ele fornece dados falsos. Então, o idoso fica hospitalizado e, quando ele tem alta, o hospital não consegue localizar nenhum parente. Porque todos os dados são falsos. Há pouco tempo, lá na cidade de São Paulo, um idoso teve alta. Ninguém conseguiu localizar um familiar que seja. Nenhum familiar
familiar foi visitar esse idoso. E aí a justiça conseguiu internar esse idoso num asilo. Nenhum familiar. Isso é um gesto de impiedade. É uma prática criminosa, inclusive. Já está realmente já definida no Código Penal, né? Mas é um ato, antes de mais nada, de crueldade e de impiedade. Então, por isso que Emmanuel vai nos dizer claramente que nós devemos estar ao lado dessas pessoas, abandoná-las jamais. E ele diz, nós não podemos esquecer, principalmente nós que somos espíritas, que qualquer falta que nós cometermos, a menor falta que nós cometermos perante a justiça de Deus, acarreta para nós consequências deploráveis, porque Deus é justo. Então, saibamos tomar decisões acertadas. Essa prática de abandono, seja em asilos, seja em hospitais, tem crescido assustadoramente. Talvez seja porque realmente não estejamos exercitando nem a piedade e nem a compaixão. E não devemos esquecer que piedade e compaixão são traços marcantes do cristão. E, finalmente, Emmanuel vai dizer, devemos amar os familiares idosos, respeitando-lhes as dificuldades e as limitações. Obviamente, se são idosos, as limitações vão chegam para todos nós. Então, é necessário caridade. A caridade é o amor em movimento. É preciso amá-los. É preciso ter tolerância, ter paciência, ter compreensão, ter carinho. Essa é a conduta cristã que todos nós devemos ter com os nossos idosos. Isso nos faz recordar uma história que já contamos aqui certa vez, e perdoem os irmãos contá-la novamente, mas ela ilustra bem essa questão da paciência. Conta-se que um senhor, já com uma idade avançada, morava sozinho. E toda manhã, o filho dele, um homem adulto, passava a manhã com ele. Então, eles sentavam no fundo da casa, tinha um jardim. O filho sentava ao lado do pai, ficava lendo o jornal, e o pai ficava sentado do lado, olhando para o horizonte, né? E certo dia estavam os dois lá sentados, quando um pardal pousou no chão. Esse senhor idoso estava no início do Alzheimer. No começo, nessa doença, o paciente ainda tem lances de lucidez. Mais adiante é que essa lucidez é perdida. Mas nesse dia, esse senhor olhou para aquele bicho que estava no chão e se assustou. E cutucou o filho que estava lendo o jornal. E apontando para o chão, perguntou para o filho, o que bicho que é aquele? O filho parou de ler o jornal, olhou para o chão, falou, pai, isso aqui é um pardal. O pai não falou nada. O filho voltou a ler o jornal e o pai continuou olhando para o tempo. Passa um pouco, o pardal pousa numa roseira. E aquele senhor olha de novo para aquele bicho e não reconhece aquele bicho. Fica assustado. Cutuca o filho que estava lendo o jornal. E apontando para a roseira, pergunta, que bicho que é aquele? O filho parou de ler o jornal, olhou para a roseira e disse, pai, aquilo ali é um pardal, pai. Pardal. O pai continuou a olhar para o tempo, o filho voltou a ler o jornal. Daí um pouco, o pardal pousa num arbusto. E mais uma vez, aquele senhor olha para o arbusto e vê aquele pardal lá, não reconhece aquele bicho, fica assustado.
cutuca o filho que está lendo o jornal. E apontando para o arbusto, pergunta para o filho: que bicho que é aquele? O filho para de ler o jornal, olha para o arbusto e fala: pai, aquilo é um pardal. Pardal. Pai, pardal. Volta a ler o jornal e o senhor fica olhando para o tempo. O pardal resolve pousar no muro da casa. E aquele senhor olha novamente para aquele bicho e se assusta. Cutuca o filho que está lendo o jornal e aponta para o muro e pergunta para o filho: que bicho que é aquele? Assustado, coitado. O filho levanta-se e fala: pai, pelo amor de Deus, eu já te falei 3 vezes que aquilo ali é um pardal. Você já me perguntou 3 vezes, pai. 3 vezes eu te respondi que aquele bicho é um pardal. Pardal. Pai, eu te odeio. Porque toda vez que eu venho aqui, você me tira do sério, pai. Por que o senhor faz isso comigo? O senhor não quer que eu leia o jornal? Eu não vou ler o jornal. Pegou o jornal, rasgou o jornal e jogou nos pés do pai. E disse: eu fico doidinho, pai, para amanhã acabar, para eu ir embora. Porque eu não aguento passar amanhã aqui com você. Eu estou exausto. O pai parece que teve um lance de lucidez. Deixou o filho nervoso, agitado, foi para o interior da casa e retornou com um caderno amarelado, bem antigo, com uma página marcada. Entregou aquele caderno para o filho, que estava nervoso, e disse para o filho: leia em voz alta. O filho pegou aquele caderno de qualquer jeito, abriu na página que estava marcado, era um caderno muito envelhecido. E ele leu alguma coisa mais ou menos assim: meu filho tem 3 anos de idade. É uma criança muito inteligente. Eu amo meu filho. Hoje nós fomos à praça. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era um pardal. E eu respondi sorrindo 21 vezes o que era um pardal. Meu filho é muito inteligente. Eu amo meu filho. Aquele filho não conseguiu ler mais nada, porque as lágrimas o impediram. Aquela criança de 3 anos, que estava sendo ali, lida naquele diário, era ele. E ele foi tomado de vergonha, abraçou o pai chorando, pediu desculpas e disse para o pai perdoá-lo, que ele jamais faria aquela cena novamente. E o pai, naquele momento de lucidez, abraçou o filho chorando. Falou: meu filho, fica bem, está tudo bem, eu te amo. Ainda faltam 18 vezes, que ele havia respondido só 3. Então, meus irmãos, essa é uma história interessante, mas que vale a pena pensar. Os idosos perguntam as mesmas coisas, né? Nem vamos falar os idosos, né? Eu falo por mim mesma, repete a mesma coisa várias vezes. E nós precisamos ter paciência, ter afeto, ter compreensão, entender o momento de vida que eles estão levando. Isso é muito importante. E recordemos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe, onde Santo Agostinho diz que é importante que nós devemos proporcionar repouso na velhice dos nossos pais e cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na nossa infância. Então, é um gesto de gratidão, a paciência que devemos ter com os idosos. Mas todos nós devemos estar fazendo uma pergunta nesse momento. E se os nossos pais
não foram bons pais. E se esse idoso que eu tenho hoje na minha casa, meu pai, minha mãe, foi uma pessoa que me maltratou na infância, na adolescência, foi uma pessoa que me abandonou ou que me prejudicou, será que ainda assim eu preciso ter gratidão a essa pessoa? Ainda com todo o mal que ele tenha me feito? E é o próprio Santo Agostinho que vai responder: ainda assim eles merecem a nossa gratidão. Só pelo fato de terem nos concedido a oportunidade da reencarnação, eles merecem a nossa gratidão. Estar nesse mundo é a nossa condição. E nós só estamos nesse mundo porque os nossos pais permitiram isso. E vamos supor que o idoso que nós temos em família hoje não seja nosso pai nem nossa mãe, seja um outro familiar qualquer. E se esses familiares que estão na nossa convivência familiar também nos fizeram mal, nós devemos tratá-los bem? Devemos ser amorosos, caridosos, piedosos? Emmanuel vai dizer que sim. Precisamos pensar que se nós passamos por qualquer situação delicada, dolorosa, seja na infância ou na adolescência, nós precisamos pensar que Deus permitiu. E se Deus permitiu, há nisto um propósito divino, que nós desconhecemos, mas precisamos respeitar. Se as causas das nossas aflições não se encontram nessa existência, elas se encontram em existências passadas, porque Deus é justo. Então, o mal nós retribuímos com o bem. É assim que deve ser a nossa conduta cristã. Esse é o nosso dever diante dos idosos. Se nós retribuirmos com o mal que nós recebemos, nós estamos nos vingando. E a vingança não é ensinamento de Jesus. Se os outros fazem mal, a responsabilidade é dos outros. Mas se nós fazemos mal, a responsabilidade é nossa. Então, que cada um faça, na sua convivência familiar, junto ao idoso que está conosco nessa vinculação familiar, façamos o melhor que seja possível. Busquemos garantir uma convivência saudável, harmoniosa e feliz. É isso que Deus espera de nós, do nosso coração cristão. Nós pedimos licença aos irmãos para encerrar o nosso estudo lendo um trecho de um poema de Casimiro Cunha, trazido pela psicografia de Chico Xavier, intitulado Carta às Famílias. E ele diz o seguinte: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. Por esta razão, amigos, todo ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muitas vezes nos desabafos há muita maledicência. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos das suas inquietações. Quanto mais, o teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Que Jesus nos abençoe.